das primeiras séries do ensino médio, que é a professora Marilene, para falar com vocês hoje sobre o relevo terrestre e submarino. Mas primeiro, o que é relevo? É o conjunto das diferentes formas existentes na superfície terrestre, continental e oceânica. E ele se apresenta de 4 formas para nós, com montanhas, planaltos e planícies. Vamos ver um pouco sobre cada uma dessas formas? As montanhas são as formas de relevo de maior altitude, acima de 300 metros da superfície terrestre. São resultantes de atividades vulcânicas. Um conjunto de montanhas geralmente forma uma cadeia montanhosa ou cordilheira. Na América do Sul, a maior cordilheira é a dos Andes. A Cordilheira do Himalaia localiza-se na Ásia e possui o ponto mais elevado do planeta, o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. Os planaltos são superfícies irregulares, que em geral sofrem mais a ação de agentes de erosão, como a água da chuva, os rios, os ventos, do que a ação de agentes de sedimentação. Os planaltos podem ter formatos variados, como morros, serras e chapadas. Os morros são formas de relevo com topos arredondados e altitudes entre 300 e 900 metros, como mostrado nessa figura. Já as serras são formas geralmente alongadas, com fortes desníveis, cujas altitudes podem variar de 600 a 3.000 metros. Aqui dá para observar bem a diferença entre os dois, né? As serras são bem mais altas. As chapadas são formas com escarpas, um desnível muito acentuado no relevo terrestre, lembrando um degrau, e um topo plano. São constituídas em grande parte por camadas de arenito e, em geral, situam-se em altitudes acima de 600 metros. As planícies. Elas apresentam superfícies pouco elevadas, sem grandes desníveis no terreno. Geralmente estão associados a processos de sedimentação, isto é, são áreas de deposição de sedimentos. As depressões são formas de relevo de altitude mais baixa do que a dos outros terrenos ao seu redor. As depressões podem ser absolutas ou relativas. As áreas continentais abaixo do nível do mar são chamadas de depressões absolutas. Quando as depressões estão em um nível mais baixo do que dos terrenos vizinhos, mas acima do nível do mar, são chamadas de depressões relativas. Aqui a gente vai ver um exemplo de como é cada um desses tipos de relevo, né? Que a gente vai ter os planícies, que no caso é uma planície litorânea, planalto, uma área mais alta, mais elevada e mais um pouco plana, né? A depressão absoluta, que está abaixo do nível do mar. As montanhas, que é a parte mais elevada do terreno, né? Que tem um cume, né? Uma parte mais pontiaguda para cima. E a depressão relativa, que está acima do nível do mar. É uma parte mais baixa do relevo, mas que está acima do nível do mar. Agora a gente vai ver um pouco sobre os processos de transformação do relevo. Nós vamos ver os agentes internos e os agentes externos. Agentes internos ou endógenos são as forças que atuam do interior para o exterior da Terra, provocando as modificações na superfície terrestre. Dentre esses agentes internos, a gente vai ter o tectonismo, que são os movimentos das placas tectônicas, o vulcanismo, que é a ação dos vulcões, e os abalos sísmicos, que são os terremotos e maremotos. Estão todos exemplificados nesta imagem aqui. Agora, os agentes
externos ou exógenos. São processos que agem na crosta continental, transformam e modelam o que os agentes internos produzem. Esses agentes externos ou exógenos são o vento, a temperatura, a água dos rios, mares, oceanos, chuva, gelo e a ação do ser humano, ou seja, a ação antrópica. Aqui tem todos esses agentes externos, né, que modelam o nosso relevo terrestre. O intemperismo. O intemperismo é o conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que provocam a degradação e decomposição das rochas. Nós vamos ter 3 tipos de intemperismo: os processos mecânicos, os processos químicos e os processos biológicos. Os processos mecânicos ocorrem com a variação de temperatura do ar atmosférico. Os minerais que formam as rochas, em sua maioria, se dilatam quando o ar é quente. Quando a temperatura diminui, eles se contraem. Esse movimento de dilatação e contração provoca a degradação da rocha. Os processos químicos estão ligados à ação da água da chuva, rios, lagos, mares e oceanos, cuja ação provoca a decomposição dos minerais ou das rochas, transformando-os em partículas pequenas. E os processos biológicos? Plantas e animais e até os seres humanos atuam sobre as rochas. Ao brotar entre as fendas, por exemplo, as plantas acabam por degradá-las. Ao crescer, as raízes forçam as laterais das fendas, tornando-as ainda maiores. Entre os animais, coelhos e tatus, por exemplo, abrem tocas, buracos no solo, que facilitam a infiltração da água, contribuindo, portanto, para a decomposição de rochas do subsolo. É assim, por meio desses processos, que o intemperismo age na formação do solo, ou seja, da terra, né? Como ele é popularmente conhecido. Agora vamos falar sobre o relevo brasileiro. Nós vamos ter no Brasil 3 formações típicas de relevo: planaltos, planícies e depressões. No Brasil, a gente não tem formações montanhosas. Então, daqueles 4 tipos de relevos que nós vimos, só as montanhas que não aparecem no nosso território. Os planaltos, eles abrangem a maior área do território nacional, como pode ser observado no mapa. Por ser muito antigo e bastante desgastado pela ação dos agentes externos, o relevo brasileiro apresenta altitudes médias inferiores a 1.000 metros. Por isso a gente não tem a presença de montanhas, cadeias montanhosas, tá? Então a gente vai ter numa porção maior os planaltos, está sendo representado aqui pela cor vermelha, como está sendo observado aqui. As planícies vão ser mais as litorâneas, né? A planície do Pantanal, a planície do Rio Amazonas. E as depressões, que são as áreas mais baixas aqui do relevo, mas não são tão baixas quanto as planícies, né? Então, pessoal, nossa aula foi isso, tá? Se tiver dúvida, me procure. E até a nossa próxima aula.